passado, né, aquela série de estudos sobre a era da patrística, né, a gente está vendo sobre a história da igreja, né? E aí a gente viu todo aquele período logo após a morte, né, dos apóstolos, né? O que aconteceu logo após a morte desses apóstolos? A gente viu um pouquinho como eles foram martirizados, né, os apóstolos, quem foram os homens que deram prosseguimento à pregação do Evangelho e à liderança da igreja logo após a morte desses homens, né, desses apóstolos. Aí nós vimos um pouquinho sobre a fase da perseguição, né, como a igreja ela foi perseguida pelo Império Romano, todos aqueles anos de perseguição, diversos imperadores empreenderam perseguições aos cristãos, vários irmãos foram martirizados, e aí depois isso mudou, né, toda essa lógica mudou, quando o imperador Constantino teve aquele sonho, né, e aí ele se converte, né, ele passa a tolerar a prática da religião cristã e depois adota o cristianismo como religião oficial do império, né? E aí tudo isso muda, né? A igreja passa de perseguida para a religião oficial do império, e aí a gente viu alguns problemas que ocorreram devido a isso, né? Devido a essa mudança de ótica, né? E aí a gente viu todo esse período, os grandes homens do período, né? Atanásio, Agostinho, né? Todas as controvérsias que ocorreram a respeito de quem é Jesus, né? Jesus era não apenas um homem, Jesus era somente Deus em um corpo humano, Jesus, e aí a gente viu, né, como os concílios, as reuniões da igreja foram importantes para se chegar à formulação que nós temos hoje, né, de que Jesus é homem e Deus, né, plenamente homem e plenamente Deus, certo? Obviamente esses homens tomaram essas decisões baseadas na palavra, né? É algo sempre importante da gente frisar, né? E aí, dando continuidade, esse ano, né, a gente vai continuando essa série sobre a história da igreja, a gente vai ver um pouquinho sobre a Idade Média e a pré-reforma, né? A Idade Média é um período muito longo, né, para se abranger, né? É difícil, talvez, pegar os principais acontecimentos, ainda mais numa aula de ABD, né, que a gente não pretende ser aqui acadêmico, né, a gente pretende ter um diálogo aqui. Por favor, eu quero que vocês falem, né, porque nas outras ABDs todo mundo fala e na minha fica todo mundo calado. Então, por favor, vocês podem interromper e falar, por favor. Não é uma palestra, tá? Então, a Idade Média é um período muito longo, são 1000 anos, né? Então é difícil você, às vezes... mas eu vou tentar aqui, hoje vai ser só uma introdução, e aí no decorrer das aulas eu vou tentar pegar alguns temas importantes e alguns temas que às vezes são mal compreendidos, né? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre a Idade Média e depois a pré-reforma, que acontece no período da Idade Média, mas aí já é para o final da Idade Média, né? O que for essa pré-reforma, né? Pré-reforma protestante, né? Hoje não tem imagens, tá? A gente está sem internet aí em casa. Aí eu vou começar, né, começando, né, o estudo. Eu trouxe aqui uma citaçãozinha interessante, só para a gente refletir um pouquinho sobre por que estudar, né? Por que estudar esse período medieval, né? Por que estudar a Idade Média, né? Esse período tão católico, né? Para que o protestante vai querer estudar sobre esse período medieval, né? Aí eu trouxe aqui essa citaçãozinha aqui de C.S. Lewis, que fala o seguinte: o estudo do passado nos liberta do presente, dos ídolos de nossa própria época. Mas eu creio que ele nos liberta também do passado. Eu penso que nenhum grupo de homens é tão escravizado ao passado quanto os historiadores. E os que não se importam com a história, sem perceber, frequentemente se tornam escravos de um passado recente, né? Acho que essa é uma citação, inclusive, muito atual para a nossa realidade política atual, né? O importante a gente estudar a história, né? A gente talvez tenha ouvido muito falar sobre o estudo da história é importante porque ele nos liberta do nosso pensamento presente, né? Mas aqui C.S. Lewis traz uma coisa interessante, porque o estudo da história ele também nos liberta do passado, porque inclusive na nossa realidade atual nós vemos que muitos eventos e muitos momentos históricos não são interpretados corretamente. Às vezes nós temos uma visão meio romantizada de certos períodos, ou às vezes nós temos uma visão muito negativa de certos períodos que não corresponde à realidade dos fatos. Então, por isso é importante que a gente estude a história, para que a gente, ainda que a gente vá criticar, e com certeza, no decorrer das aulas,
especialmente para o final da Idade Média, a gente vai fazer aqui várias críticas, né, obviamente, mas que sejam críticas honestas, né, para que a gente não caia nesse mal aí de, às vezes, querer fazer um contraponto e fazer um contraponto desonesto, certo? Então, que a gente seja honesto nas nossas críticas e também reconhecemos as coisas positivas que ocorreram no período, né? Isso é muito importante. Tá, beleza. Então, o que foi essa Idade Média? Né? Eu coloquei aqui, Idade das Trevas ou Idade da Fé? Até um tempo recente, a Idade Média era vista como a Idade das Trevas, um período onde reinava a ignorância e a superstição. Hoje, essas ideias dificilmente são defendidas com seriedade, né? Então, durante muito tempo, né, se enxergou esse período medieval como os irmãos não precisam nem fazer muito esforço, né, para lembrar aí de algo referente a filmes, séries, livros, né, que mostra esse período medieval como essa idade da ignorância, né, onde se reinava essa superstição, essa ignorância, onde se queimava todo mundo na fogueira, né, esse tipo de coisa assim, né. Hoje em dia, inclusive no meio acadêmico, dificilmente isso é defendido, né, porque se vê, né, se entende, né, que esse período medieval foi um período muito importante, inclusive para o crescimento do pensamento ocidental, da filosofia do Ocidente, né? Inclusive teologicamente, certo? Ainda que nós não concordemos com tudo que foi feito nesse período teologicamente, foi um período onde floresceu muito o pensamento teológico, né? Basta, por exemplo, a gente mencionar aí um R6 Pro, né, que disse uma vez que achava que Tomás de Aquino foi o maior teólogo, né? O maior teólogo de todos os tempos foi Tomás de Aquino, né? Um protestante falar isso é algo que choca um pouco, né? Mas foi o período em que o pensamento, a filosofia e a teologia floresceram, né? Então a gente não pode ver esse período como a idade das trevas e da ignorância, né? Já para os católicos, a Idade Média seria a idade da fé, uma vez que o cristianismo estaria espalhado por toda a sociedade, certo? Então os católicos eles têm essa visão justamente oposta, né, a essa visão da Idade das Trevas, como se a Idade Média fosse esse período áureo do cristianismo, né? Fosse o período onde a fé cristã atingiu o seu ápice, né? E daí só ladeira abaixo, né? Então, isso não é totalmente verdadeiro, uma vez que na maioria dos locais o cristianismo estava travestido de um mero discurso moral com a necessidade de se cumprir os sacramentos. Não havia uma profunda penetração nas mentes e corações das pessoas sobre as verdades do cristianismo, certo? Então, é uma crítica, né, e é algo importante da gente frisar aqui, de que a Idade Média também não foi esse período áureo da fé cristã, certo? Ainda que o cristianismo fosse o ideal predominante na sociedade, né, entre o povo, entre as massas, né, as verdades, né, profundas da fé cristã, Cristo não estava tão presente assim, né? O cristianismo era esse mero discurso moral de faça isso, não faça aquilo, vá à igreja, cumpra os sacramentos e você vai ser salvo, né? Seja batizado, né, confesse seus pecados, receba a extrema-unção no momento da sua morte, tem que ter um sacerdote do seu lado na sua morte e você vai obter sua salvação, né? Então, em muitos locais, né, a gente vê que a população não conhecia plenamente essas verdades da fé cristã, né? Então, como é que a gente pode definir essa Idade Média, né? Podemos definir a Idade Média como uma experiência de construção de uma civilização cristã. Então, a Idade Média, né, a gente pode definir esse período como essa tentativa desses homens de se construir uma sociedade cristã, né? Deu certo, né? Não deu certo. Mas esses homens tentaram ali, de alguma maneira, construir uma sociedade onde o cristianismo fosse o ideal que predominasse, né? O ideal único, na verdade, né? Não deu certo, obviamente, mas aí a gente vai vendo aqui devagarzinho por que não deu certo, né? Beleza. Aí eu vou ter que revisar aqui algumas coisinhas que a gente viu. Acho que a gente chegou a ver algumas coisas na outra aula, porque é importante para a gente entender como é que começa esse período, né? O que aconteceu antes, né? Porque na verdade, né, essas nomenclaturas, né, em história são apenas para a gente compreender melhor e conseguir sistematizar melhor quando tal coisa ocorreu, para não ficar tão confuso na nossa mente, né? Mas na verdade as coisas não são tão estáticas
quanto parecem, né? Não é simplesmente num ano a gente está no período antigo, no outro ano acordei, agora eu sou um medieval, né? Não é assim que acontece, né? Essas coisas demoram um certo tempo e o ser humano é um ser complexo, né? Então a gente não pode definir, num dado momento fulano era assim, depois agora é assado, então as coisas são um pouquinho mais complexas. Mas a gente viu um pouquinho aqui dos antecedentes desse período medieval, né? O principal antecedente foi justamente a queda do Império Romano, né? E quando é que se deu essa queda, né? Tradicionalmente coloca-se a data do fim do Império Romano no ano de 476. Então é uma data que geralmente se coloca como o fim desse Império Romano, né? Porém, existem algumas controvérsias a respeito dessa data. Por quê? Né? Em 476 morre aquele que foi considerado talvez o último imperador romano. Só que após a morte dele, um outro imperador é colocado no lugar. E geralmente muitas pessoas esquecem disso, né? Além disso, né, quando a gente está falando aqui de queda do Império Romano, a gente está falando de queda do Império Romano do Ocidente. Porque no Oriente, o Império Romano ele ainda continua por 1000 anos, entendeu? No Oriente, o Império Romano ele só vai cair em 1453, né, quando Constantinopla é invadida pelos turcos, né, os muçulmanos invadem e destroem a cidade de Constantinopla. Então, só 1000 anos depois, o Império Romano do Oriente vai cair. Então, esse Império no Oriente ele perdura ainda durante todo esse período medieval. Além disso, quando Carlos Magno, que a gente chegou a comentar um pouquinho de Carlos Magno, né, foi coroado, ele recebeu o título de Imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então, esse Sacro Império Romano Germânico, ainda que seja talvez só no nome, né, ele ainda carrega esse título de Império Romano durante muitos séculos, e ele só vai cair no século XIX. Então, esse Sacro Império Romano Germânico, ele vai perdurar ainda durante toda a Idade Média, inclusive o período moderno. Além disso, isso é só para título de curiosidade, porque para os irmãos entenderem aqui que essa ideia de continuidade é muito importante para esses homens. Essa ideia de pertencer a essa grande civilização romana, ela é muito atraente, né? Inclusive foi atraente para muitos cristãos durante todo esse período. Carlos Magno era um cristão, né? E ele se viu como herdeiro desse império, esse grande império, esse auge, esse ápice da civilização que foi o Império Romano, pelo menos na visão desses homens, né? Que havia sido, né? E aí, só para finalizar aqui, para a gente ver como esse ideal de Império Romano ele vai muito além da Idade Antiga e da Idade Média, né? O czar da Rússia, até o século passado, ele carregava o título de czar, que quer dizer César, certo? E ele se via como herdeiro do Império Romano do Oriente. Então, a Rússia, ela se via como essa herdeira desse grande Império Romano Oriental. E para fechar, né, o Terceiro Reich, né, que era a tentativa de se implementar, né, esse império nazista de Hitler, se via, o Terceiro Reich quer dizer Terceiro Império, seria o Terceiro Império Romano da história, né? Inclusive Hitler manda fazer um traje de imperador e ele seria coroado na Alemanha, né? Uma coisa que muitos irmãos talvez não saibam, mas ele, se ganhasse, né, ele seria coroado imperador, certo? Imperador romano. Então, só para a gente ver que, apesar de ter oficialmente, talvez, né, acabado em 476, essa ideia de Império Romano perdura até o século passado, certo? E aí aqui a gente vai ver brevemente sobre dois personagens aqui que foram importantes na construção dessa mentalidade medieval e antecederam, né, esse período, né? O primeiro deles foi Justiniano. Justiniano foi o imperador do Oriente, do Império Romano do Oriente. Ele foi imperador depois que o Império Romano do Ocidente estava acabando, né? Já estava esfacelado, né? E ele é considerado por muitos, o Justiniano, o primeiro imperador cristão de verdade, certo? Cristão que tentou implementar a fé ortodoxa em todo o seu império, certo? Fez esforços para que a fé ortodoxa ela perdurasse, né? Porque vale lembrar aqui que muitas regiões da Europa, como a gente viu na última aula, né, a gente falou um pouquinho sobre islamismo, né? E
como o islamismo, quando ele chega nas regiões da África, ele acaba dizimando toda a população cristã que havia ali naquele período, naquelas regiões africanas, né? E acaba que ele se torna a religião predominante na África, certo? Até os dias atuais, infelizmente, né? E o eixo, então, principal da fé cristã, ele sai da África, nesse período, e passa a ser europeu, certo? E o cristianismo se torna, em grande parte, europeu nesse período medieval. Porém, muitas regiões, no começo dessa Idade Média, elas se diziam convertidas ao cristianismo, mas não ao cristianismo ortodoxo, ao cristianismo herético, geralmente ao cristianismo ariano, né? Que a gente viu, né? A heresia ariana, né, que dizia que Jesus era um homem, certo? Não Deus. Era uma criatura, na verdade, né? Não Deus. Então, muitas dessas regiões, elas eram arianas. Então, Justiniano fez esse esforço também para que essa fé ortodoxa, ela migrasse para outras regiões do Império, em detrimento dessas heresias que estavam espalhadas por todo o Império, né? Ele empreendeu uma série de campanhas militares no Oriente e no Ocidente, reconquistando diversas regiões que haviam sido perdidas para as tribos bárbaras. Aí eu estou colocando bárbaras, assim, eu não quero ter uma visão, né, meio marxista, né, dizendo que não, esses homens não eram bárbaros. Muitos, eles eram bárbaros sim, né, mas nesse período aqui, essas tribos bárbaras, né, que foram para essas regiões do Império Romano, elas já não eram mais bárbaras, elas eram romanizadas. Então, na verdade, eles não eram bárbaros, eles eram romanos, certo? Então, quando esse cara, Justiniano, ele resolve ir para essas regiões para reconquistar, né, para poder reunificar esse Império Romano, as pessoas que estavam lá nessas regiões, elas não se viam como pessoas que estavam sendo libertadas da escravidão desses bárbaros e estavam retornando para o Império, né? Elas se viam um povo estrangeiro chegando ali e tentando colonizar essas regiões, né? Então, na verdade, Justiniano, o que ele não percebeu é que essas tribos bárbaras, na verdade, eles já eram romanos. Então, o que ele fez, ao invés de aproximar essas regiões, ele contribuiu muito para afastar o Ocidente do Oriente, certo? E isso é um fator importante, esse afastamento, porque é isso que vai gerar toda essa série de eventos que desencadearam nesse período medieval, certo? Então, por isso que ele foi importante, porque essas campanhas militares que ele empreendeu ali naquele momento, na Europa, né, tentando reunificar o Império, contribuíram, na verdade, para um afastamento ainda maior desse Império Romano. E aí aqui um outro personagem, né, que a gente chegou a ver talvez na outra aula, eu acho, que foi o Papa Gregório I, né? Essa questão do papado, a gente já havia comentado na outra aula, né? Porque, na verdade, os católicos gostam, né, de afirmar que o papado é uma instituição que foi fundada ali por Pedro, né, o apóstolo Pedro, e perdurou durante todos os séculos até os dias atuais, certo? Isso não é verdadeiro, né? Isso é falso. O que a gente vê, na verdade, é que o bispo romano, né, ele era um bispo como todos os outros bispos. Havia outras igrejas nesse período, não somente a igreja romana, inclusive muitas igrejas que eram mais importantes do que a igreja romana no começo, né? O que a gente vê é que depois que muitas regiões acabaram sendo perdidas para o islamismo, né, inclusive regiões do Oriente, regiões africanas, né, a região romana passa a ter um papel mais importante, né? Porque outras igrejas foram perdidas para os muçulmanos, né? Então, esse bispo romano, ele vai cada vez mais adquirindo esse prestígio, né? E aí há uma série de bispos muito capazes, né? A gente deve admitir isso, muito teologicamente muito prolíficos, né? Que desenvolvem ali uma série de obras muito importantes. Então esse bispo romano, ele vai ficando cada vez mais poderoso, certo? E aí o ápice disso é talvez esse homem aqui, que inclusive os protestantes, né, nós protestantes afirmamos isso, que é talvez o primeiro, aquele que pode ser considerado o primeiro Papa de verdade, né? Esse Papa aí, Papa Gregório I, que foi eleito bispo de Roma em 590, né? Era um monge que galgou, né, os postos da igreja e foi eleito bispo de Roma em 590, né?
ele foi um grande administrador, então a sua capacidade administrativa era muito grande, né? Ele empreendeu várias reformas na igreja, né? Então ele era um administrador capaz, mas era um teólogo medíocre, certo? Ele é considerado pela Igreja Católica um dos 4 grandes doutores da igreja, o Papa Gregório I, né? Os 4 doutores são Jerônimo, né, que foi quem traduziu a Bíblia para o latim, né? Ambrósio, que foi o bispo de Roma, Agostinho, né, que a gente viu muito sobre Agostinho aqui, e o 4º é o Papa Gregório I. Né? São os 4 grandes doutores da igreja católica, né, que consideram os 4 grandes doutores da igreja. Só que quando a gente vê a produção teológica desses 4 homens, o Papa Gregório, infelizmente, não chega nem aos pés dos outros 3, certo? Então, ele era um teólogo medíocre, na verdade. Seu pontificado marca o início da supremacia papal, como eu falei, né? E aí, aqui um ponto importante da gente focar aqui na teologia de Gregório. Isso é muito importante porque isso vai perdurar durante todo o período medieval e inclusive, um dos principais fatores que levou à necessidade da reforma protestante, certo? Porque o que o Papa Gregório defendia? O Papa Gregório, ele defendia a total necessidade da graça para a salvação do crente. Todo mundo concorda com isso, né? Eu espero, certo? Então, ele defendia a total necessidade da graça para a salvação do crente. Então, nesse sentido, o Papa Gregório era agostiniano, certo? Porque foi Agostinho, né, como a gente viu nas outras aulas, que defendeu a total necessidade da graça de Deus para que o crente fosse salvo, certo? Nos embates contra que ele teve, né, contra Pelágio, né, que foi aquele herege que defendeu que o homem poderia ser salvo sem a graça de Deus, poderia ser salvo pelos seus próprios esforços, ele poderia obter a salvação. Então, Agostinho, ele defende a total necessidade da graça. Então, nesse sentido, né, a gente pode dizer que Agostinho venceu, certo? Agostinho venceu porque a igreja católica, né, nesse período medieval, adotou a questão da graça, né? Defendia a necessidade da graça para a salvação do crente. Porém, o que acontece? Quando o crente, né, obtia, tudo bem, o crente, a gente sabe, né, que a graça ela é fundamental para que o crente fosse salvo, certo? Mas e aí, a gente obtém essa graça e como que ela continua com a gente? Como é que a gente fica com essa graça em nós, certo? E o Papa Gregório, ele acreditava que a graça ela só permanecia no crente se ele constantemente confessasse seus pecados e praticasse os sacramentos e a penitência. Então a gente vê aqui como, na verdade, a graça ela é fundamental, mas não é única, certo? Não é a única maneira ali da gente obter a nossa salvação, certo? Para o Papa Gregório, e esse pensamento vai perdurar durante todo o período medieval. A graça, ela não é única na salvação do crente. Nós não dependemos apenas da graça. Nós precisamos, através dos nossos esforços, fazer com que essa graça do Senhor ela continue conosco, certo? Senão nós podemos perder a nossa salvação. Então não se tem certeza se você é ou não salvo, certo? Isso é defendido, né? Nós não podemos afirmar que o Papa Gregório foi o primeiro que falou sobre isso, mas com certeza foi aí o principal responsável para que esse pensamento perdurasse, até porque ele foi um grande líder da igreja, né? Então esse pensamento dele perdurou durante todos esses séculos. E aí que o ponto positivo que a gente tem que falar do Gregório, para não ficar só martelando o cara, né, é que ele incentivou a necessidade da pregação, a centralidade da pregação na atividade pastoral. Ele escreve um livro, né, o livro da regra pastoral, e nesse livro ele vai falando sobre quais atividades, né, deveriam ser empreendidas pelo pastor, né? E no centro dessa atividade estava a pregação, né? E ele foi inclusive um homem que incentivou as missões, né, em regiões que ainda não estavam convertidas ao cristianismo, né? E aí a gente tem que lembrar aqui que ele foi quem levou o primeiro missionário, que também era Agostinho, né? Nome comum, eu acho, na época, né? Também se chamava Agostinho, foi o primeiro missionário que evangelizou as tribos da Inglaterra, certo? E foi a partir desse missionário que a Inglaterra se tornou cristã, certo?
Inclusive é fundada uma igreja na Inglaterra, né, em Canterbury, e até hoje, né, o arcebispo lá da igreja na Inglaterra, ele é arcebispo de Canterbury por causa dessa influência aí, porque foi a primeira igreja que foi fundada na Inglaterra, que foi fundada durante o papado desse Gregório I. Aí aqui eu coloquei duas citações aqui a respeito desse homem, né, desse Gregório, né, porque essa primeira é de um historiador do período, né, de um cristão do período falando sobre Gregório, né, e a segunda é de João Calvino falando do papado de Gregório, né. Quase tudo em Gregório tem suas raízes no ensino de Agostinho, e quase nada é realmente agostiniano. O espírito fundamental de Agostinho desapareceu e a superstição ganhou supremacia. Tudo é mais áspero, mais fixo e ordinário. O motivo do controle não é a paz do coração que encontra descanso em Deus, mas o medo da incerteza, que visa obter a segurança por meio das instituições da igreja. Então, essa mentalidade aqui é fundamental para a gente entender todo o período medieval, né? Por quê? Nós, né, cristãos, reformados, comunistas, a gente entende como a certeza da salvação é um motivo de descanso do nosso coração, né? E é um motivo de que nós vivamos uma vida gratos a Deus, procurando servi-lo e glorificá-lo em tudo que nós fazemos, né? Mas nesse período não havia essa certeza de salvação. Ninguém sabia se seria realmente salvo ou não. Então, o que essa incerteza gerou nessas pessoas? Esse apego cada vez maior à instituição da igreja, né? A igreja seria essa fonte de segurança para essas pessoas nesse período. Então a gente vê como essa mentalidade, ela serviu para que a igreja, na verdade, crescesse, né? Ganhasse um poderio muito grande, porque ninguém sabia se seria ou não salvo. Então, como é que a gente pode... o que a gente pode fazer, né, para obter essa salvação? Então, cada vez mais as pessoas se apegam à igreja, né, para frequentar a missa, né, para ser batizado, para receber todos aqueles sacramentos, achando que isso faria com que eles obtessem a salvação. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Certeza? Sim. E aí a segunda citação aqui de Calvino. No tempo de Gregório, as antigas regras foram mudadas grandemente. Pois quando o Império foi conturbado e dividido, quando a França e a Espanha estiveram sofrendo com os maiores desastres que receberam de uma vez só, a gente tem que lembrar aqui que todo esse período é um período de grande calamidade, né? De guerras constantes, né? Invasões constantes de tribos que vinham de regiões longínquas, né? E invadiam esses territórios. Então as pessoas estavam ali constantemente assoladas pelo medo, né? Pela incerteza, certo? Calamidades ininterruptas, quando essas convulsões civis se sucederam, para manter a integridade da fé, ou pelo menos não deixá-la perecer completamente, os bispos, em todas as paróquias, se agarraram com nunca à figura do pontífice romano. Dessa maneira, não apenas a dignidade, como também o poder que se via, foram aumentados excessivamente. Então a gente vê aqui, como a partir desse período, o papado também se torna essa instituição que tem esse caráter de permanência, de continuidade, né? E a gente vê aqui cada vez mais o afastamento da visão da palavra de Deus, como essa rocha, né, ao qual nós vamos nos firmar, e cada vez mais passa a ser o quê? O papado, né? Essa instituição romana passa a ser essa fonte de segurança e de continuidade para essas pessoas. Alguém quer falar alguma coisa? Tá, beleza. Aí a gente vai ver aqui brevemente. Estou falando meio rápido, essa aula vai ser um pouco mais breve. Então não tem muita coisa mais para falar, mas a gente vai. Duas controvérsias que aconteceram nesse período medieval, logo no começo do período medieval, que são importantes aqui para a gente discutir. A primeira delas foi esse monoteísmo, né? E aí o que foi essa controvérsia monoteísta, né? Se entendia, né? Houve esse entendimento, né? Através de todos esses concílios, de que Jesus era plenamente Deus
e plenamente homem, certo? A igreja chegou a esse entendimento, né, e se elaborou ali o credo, né, o credo de Nicéia, depois, que depois, né, recebeu algumas adições ali no Concílio de Constantinopla e virou o credo niceno-constantinopolitano, né? Constantinopolitano. Beleza. Jesus, ele era plenamente Deus e plenamente homem. Tá. Na cabeça de algumas pessoas nesse período, isso gerava um Cristo talvez meio esquizofrênico, né? Dois seres competindo ali dentro de um corpo humano para ver quem tinha essa supremacia ali. Então, muitos irmãos ficaram confusos com essa visão de Jesus como plenamente Deus e plenamente homem. Como é que se dá isso? Certo? Então, o que acontece? Houveram alguns que começaram a defender que Jesus era plenamente Deus, plenamente homem, mas possuía apenas uma vontade, a vontade divina. Houveram outros que defenderam que Jesus era plenamente Deus, plenamente homem e possuía duas vontades, uma humana e uma divina. Qual os irmãos acham que era herético e qual era ortodoxo? Alguém quer responder? Ninguém vai ser queimado, não. Porque quando a gente fala de vontade, parece que a gente dizer que Jesus tinha duas vontades, parece que eram duas vontades que brigavam uma com a outra. Não é isso, certo? Os irmãos aqui entenderam de maneira correta, né, de que um homem não pode ser plenamente homem se não possui uma vontade humana, certo? Então, o Jesus, que possui mente humana, uma alma humana, mas não possui uma vontade humana, não pode ser plenamente homem, certo? Então, esse foi o entendimento correto que os irmãos tiveram. Isso pode parecer uma minúcia, né? Pode parecer algo pequeno para se debater, né? Caramba, se debater sobre vontade, se possui uma vontade, mas vontade, o que isso tem a ver, cara? O que acontece? Quando você diz que Jesus não possui uma vontade humana, isso talvez pode parecer pequeno, mas invalida um pouco o Evangelho, quando a gente para pensar um pouco sobre isso, certo? Por quê? Porque Jesus ele precisava ser plenamente homem para justamente ser o nosso representante aqui nesse mundo, certo? Para sofrer em nosso lugar e para ser o segundo Adão, certo? O segundo representante da raça humana aqui na Terra. Então, ainda que isso possa parecer uma minúcia, né, uma coisa pequena para ficar se discutindo, se brigando, não é tão pequeno quanto a gente acha. A natureza de quem Jesus sempre representou um caráter, teve um caráter essencial para a igreja, né? Durante todos os séculos, inclusive até os dias atuais, né? E aí a gente vê hoje como o entendimento incorreto a respeito de Jesus gera uma série de aberrações, diversas pregações que a gente vê por aí nas igrejas, certo? Talvez se os irmãos em outras situações, em outras denominações parassem e estudassem um pouco mais a respeito da natureza de Cristo, de quem Cristo é, né, talvez a gente teria um pouco menos de confusões aí nas pregações, aí, nos pensamentos que a gente vê espalhados aí pela internet e tudo mais, né? Então, isso representa um caráter essencial aqui nesse período, inclusive para nós hoje, né? Isso é interessante você falar sobre essa questão também. Ele fala, os caras discutiam com coisas tão pequenas, tão minúsculas, mas é engraçado como que mostra a diferença do espírito da época, nosso e deles. Porque tudo que é discutido por nossa sociedade é porque aquela sociedade valoriza. Valoriza, exato. Se nós não discutirmos mais sobre o que discutir aqui no bom sentido da palavra, pensar, né? Pensar, não brigar, essas coisas não. Mas por vezes essas coisas sejam inevitáveis. Mas quando nós achamos, Santa Ceia, cada um tem seu pensamento, cada um tem seu pensamento sobre isso, o que você está fazendo é dizer, isso não é importante. Exato. Isso não é importante para a discussão. Mas nós vemos na nossa sociedade discutindo por política, por exemplo. A sociedade se digladia com política. Por quê? Porque para a nossa sociedade hoje, por mais que muitos cristãos digam que não, é muito mais importante a política do que a doutrina cristã. Exato. É muito mais importante o futebol. Exato. Até a gente discute com o time, por que não vai discutir sobre isso, né? Então, e essa questão coloca totalmente, dependendo de como a pessoa acredita, em Cristo que
não é o Cristo real. Exato, o Cristo falso, né? O Cristo falso não é o Cristo dos Evangelhos, não é o Cristo que vai, né, que é capaz de nos salvar, né? Então isso realmente é muito importante, né? E esses homens enxergavam isso como algo muito importante, né? E aí que uma coisa interessante aqui, quem quiser anotar o nome desse papo aí, pode anotar, porque é algo engraçado, né? Porque no século passado, né, houve um concílio, né, do Vaticano, Concílio Vaticano I, né, que defendeu, né, propôs ali a doutrina da infalibilidade papal, né? Ou seja, o Papa, né, quando ele está falando, ele é a voz de Deus. Então, nesse sentido, né, ele não erra, né, ele não está sujeito a erros, né? Dentro da Igreja Católica, isso gerou uma série de conflitos, inclusive muitas pessoas deixaram a Igreja Católica depois desse concílio, porque é um grande escândalo e uma grande desonestidade com o estudo da história você dizer que o Papa, né, esses papas, ao longo de todos esses séculos, eles não erraram, né? E aí aqui, só para dar um exemplo aqui, já nessa controvérsia do monoteísmo. Por quê? O monoteísmo, né, ele foi considerado herético, né? Dizer que Jesus tinha apenas uma vontade foi considerada uma heresia. Porém, mesmo tendo sido considerado uma heresia, esse Papa aqui, o Papa Honório I, ele declarou o monoteísmo como ortodoxo alguns séculos depois. E foi considerado um herege, foi condenado por um concílio local como um herege, né? Então, como é que o Papa, né, ele é infalível, né, quando ele fala ali a voz de Deus, se esse homem aqui, por exemplo, ele defendeu essa heresia, certo? Então, aí fica aí um argumento aí para quem quiser usar num debate com o católico aí, anota o nome desse Papa e fala, o Papa Honório I, aí a pessoa vai ficar moendo, vai ter que pesquisar, porque provavelmente não vai conhecer. E é algo interessante, né? Porque justamente esse homem foi condenado como herege, né? Um Papa romano foi condenado como herege por defender justamente essa heresia do monoteísmo. E aí aqui uma segunda controvérsia, né, que começou, na verdade ocorreu, né, mais no Oriente, mas que depois veio para cá também no Ocidente, né, que era essa controvérsia iconoclasta, né. Os ícones, né, eram imagens, né, e a gente vê como as igrejas dos primeiros séculos, elas jamais adotaram o uso de imagens para se estimular o culto cristão, certo? Os templos cristãos, né, os locais onde os cristãos se reuniam eram locais sem imagens, certo? E isso perdurou durante pelo menos os primeiros 4 séculos da igreja cristã, certo? Até o ano de 400, né, nenhum teólogo, nenhum bispo defendia esse uso de imagens para se estimular o culto, certo? Porém, no decorrer dos anos, essa situação começa a mudar um pouquinho, não dentro da igreja em si, não dentro do ambiente da igreja, mas o povo, né, as populações começam a adotar imagens dentro das suas residências, em casa, para poder estimular o culto cristão. Então começa a haver aí um distanciamento entre o que a igreja defendia e o que alguns povos ali começaram a adotar. E como é que a gente explica isso, né? Muitos desses povos, eles se converteram do cristianismo vindos de uma religião pagã, certo? E no paganismo, o uso de imagens é essencial para o culto, certo? O culto pagão é um culto com imagens. Então, esse povo, né, que saiu do paganismo e veio para o cristianismo, ele sentiu essa falta ali de imagens, né? A gente viu inclusive no Antigo Testamento, né, como o povo judeu tinha dificuldade às vezes, né, inclusive por isso que o Senhor ordena que não seja feita imagem de escultura, porque o povo tinha essa dificuldade de não ter aquele elemento visual ali para auxiliar no culto, certo? E esses povos também começaram a ter essa dificuldade porque eram povos anteriormente pagãos. Então começaram a ter essa dificuldade aí e começou a se vender imagens ali e algumas populações ali começou a adotar imagens em suas residências, certo?
Alguns bispos e teólogos do Oriente, vendo essa situação, né, essa discrepância ali, começaram a defender e introduzir o uso dessas imagens no culto, adotando apenas imagens planas. Olha só como esses homens eles foram sagazes, né? Porque a Bíblia nos manda, né, não fazer o quê? Imagem de escultura. Então, a imagem plana pode, certo? Essa foi a ideia que esses homens tiveram. Se a gente não pode fazer escultura, então a gente faz um quadro, a gente faz um mosaico, a gente faz outra coisa. Não vamos fazer escultura. E aí está tudo certo, né? Esse foi o pensamento desses homens nesse período que foi defendido, né? Isso foi rapidamente barrado pelos imperadores do Oriente no século VIII, acreditando ser isso uma forma de idolatria. Então, os imperadores orientais, né, no século VIII, barraram esse uso de imagens na igreja, né? E aí a gente vê aqui como essa relação Estado-igreja é uma relação conflitante, muitas vezes, mas aqui nesse momento os imperadores estavam certos, né? Graças a Deus. Eles barraram esse uso de imagens até no século VIII, né? Porque acreditavam que isso era uma forma de idolatria, certo? Aqueles contrários ao uso de imagens eram conhecidos como iconoclastas, por isso essa controvérsia com o nome de iconoclasta, né? E aqueles favoráveis eram iconófilos, ou seja, amantes de imagens, né? Iconófilos quer dizer isso, amantes de imagens. Infelizmente, mesmo tendo sido condenado, a posição iconoclasta, com o segundo concílio de... a posição iconófica, vou ter errado aqui, desculpa. Infelizmente, mesmo tendo sido condenado, a posição iconófica, ou seja, a posição que adotava o uso de imagens, ela acabou prevalecendo. E, inclusive, foi convocado o concílio, o segundo concílio de Nicéia, né, que permitiu o uso de imagens, né, permitiu que se beijasse imagens, que se acendesse velas para imagens, que se ajoelhasse na frente de imagens. Então, esse, obviamente, não é um concílio que nós, protestantes, adotamos, né, ou consideramos como digno, certo? Infelizmente, como a gente viu anteriormente, né, muitas heresias, apesar de terem sido combatidas aqui no primeiro momento, depois elas retornam com força. E essa heresia no Oriente, ela prevaleceu e prevalece até os dias de hoje, né? A Igreja Ortodoxa no Oriente, ela adota o uso de imagens, né, não esculturas, né, como se fizesse uma diferença, mas imagens planas, né? Até hoje as igrejas do Oriente, as igrejas ortodoxas, né, adotam esse uso de imagens. Uma coisa interessante dessa controvérsia é que ela envolveu uma completa reescrita da história. E aí a gente volta lá sobre a situação que a gente viu no começo, né, como é importante a gente ter uma visão honesta, né, da história, para que a gente não ocorra numa série de erros, né. Essa posição, a posição dos adoradores de imagens, né, envolveu uma completa reescrita da história, no sentido de que essas pessoas defenderam que imagens sempre foram usadas desde o começo da fé cristã. Inclusive a Igreja Católica defende isso até hoje, né? De que o povo, as pessoas sempre usaram imagens para se estimular o culto cristão. Mas isso não é verdadeiro, certo? Nos primeiros séculos não havia nenhum uso de imagens dentro das igrejas e mesmo a população ali não adotava essas imagens. Isso ocorreu muitos séculos depois, né? Com a conversão de alguns povos pagãos que começaram a introduzir essas imagens. Então a gente vê uma certa desonestidade, né, dessas pessoas que defendiam essas imagens, né, em reescrever essa história e dizer que o cristianismo sempre adotou imagens para se estimular o culto, que não é verdadeiro. E aí uma ironia aqui é que quando essas decisões desse concílio, desse segundo concílio de Nicéia, elas chegam para o Ocidente vê aquilo como um escândalo, né, como algo terrível. Porém, infelizmente, né, no decorrer ali de alguns séculos, né, o Ocidente acaba adotando essas imagens, e não somente imagens, como também esculturas, né, e a gente vê como até hoje, né, as imagens são fundamentais para a fé católica, né, e o argumento utilizado aqui é o argumento que os católicos, né, eu tendo criação católica, né, eu já vi muito isso, podem afirmar até hoje, né, afirmam até hoje, né, de que na verdade eles não adoram imagens, eles apenas veneram imagens, certo? Como se fizesse alguma diferença, adoração e veneração é praticamente a mesma coisa, né? Mas
Mas isso não é verdadeiro e não, além de não ser bíblico, né, não diz respeito à história da nossa fé, certo? O cristianismo, ele nunca adotou imagens, né, nenhum líder cristão, né, dos primórdios da nossa fé adotou imagens. Foi uma corrupção que surgiu depois do seio da igreja e acabou perdurando aí, e é isso. Basicamente, não tem mais muita coisa para falar. Pode falar. É interessante essa questão de como nós conseguimos levantar argumentos para dizer que não estamos adorando alguma coisa. Isso serve para nós, contra a nossa luta contra os nossos próprios ídolos. Porque a Igreja Católica coloca esse argumento aí, e sendo que eles oram a santos, tirando totalmente o peso, e melhor, colocando como se esses santos tivessem onisciência, né? Sim. Ou seja, um atributo divino. Então isso é claríssimo a gente entender que o que eles estão fazendo é colocando esses ídolos como deuses. Sim. Por aí a gente já pararia. E aí tem as nossas lutas, né, diárias e constantes contra os nossos próprios ídolos. Se a gente parar para analisar, a gente falou disso ontem lá no encontro literário, quando comentado sobre o livro do Geisel Pro, que é a oração muda as coisas. A gente pensando sobre como nós negligenciamos a vida de oração. E a prova disso é que a gente coloca os nossos ídolos no lugar. A gente tem tempo para se exercitar, a gente tem tempo para assistir a nossa série, a gente tem tempo, até muitas vezes, alguns ídolos, como a própria família. Né? Você, não, estava com a minha família me divertindo, ok, e aí, você exercitou a vida devocional com a sua família? Então são pontos que a gente constantemente precisa sondar nosso coração. Sim. Porque, de fato, a gente, assim como os católicos arrumam suas desculpas para os seus próprios ídolos, a gente também faz isso com muita facilidade. É aquilo que o Calvino fala, né? O coração é a fábrica de ídolos, né? É porque é mais fácil, por exemplo, porque a idolatria católica é muito palpável, né? Porque não está enxergando que eles estão idolatrando uma imagem, né? A nossa idolatria às vezes é mais velada, né? É mais sutil, mas não deixa de ser idolatria do mesmo jeito, né? E essa questão é interessante também, porque e muitos católicos, inclusive conversando, né? Se você parar para conversar, né, com um católico, eles não param para pensar nisso. De que rezando para imagens, né, para aquele determinado santo, eles acreditam que aquele santo ele é onisciente, certo? Eu lembro até uma vez, minha esposa conversando com um colega de faculdade que era católico, né, perguntando se ele acreditava que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele disse que sim, acreditava que a Bíblia é a palavra de Deus. E se ele acreditava, então se ele acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus, como é que ele poderia defender que Maria era onisciente? E aí ele pensou, não, mas eu não estou defendendo que Maria é onisciente. Onisciência é só de Deus. Então tá, então como é que você está rezando para Maria aqui, e fulano está rezando para Maria na África, o outro está rezando para Maria na América, como é que ela está escutando todas essas orações ao mesmo tempo? Aí buga, né? A mente buga. Caramba, gato preto. Porque realmente, a gente não para um pouco para refletir sobre isso, né? Você está atribuindo aquele ícone, né, ou aquela pessoa, né, que está sendo representada ali, um atributo que é exclusivo de Deus, certo? A onisciência é exclusiva de Deus, certo? Deus não compartilha com ninguém esses atributos, certo? Então, é algo interessante da gente parar para pensar sobre isso. Essa aula vai ser foi mais introdutória mesmo, né? Eu espero que não tenha ficado muito cansativa, né? Nas outras aulas, como eu falei, a gente vai vendo um pouquinho sobre alguns episódios, né, que ocorreram na Idade Média e às vezes podem ser um pouco mal interpretados. As cruzadas, por exemplo, são um pouco mal interpretadas. A gente vai trazer
um pouquinho do que foi. Isso porque a gente tem que entender o que aconteceu durante esse período para saber por que as coisas ocorreram desse jeito, por que a igreja se degenerou de tal maneira que foi necessário que se levantassem homens muito antes de Lutero, inclusive, né? Uma coisa importante que a gente vai ter que focar aqui, de que não foi Lutero o primeiro que chegou e deu uma martelada na porta da igreja e aí começou tudo, né? Diversos homens, antes de Lutero, empreenderam, inclusive deram suas vidas para empreender reformas dentro da igreja, porque se via que a coisa tinha desandado, né? A igreja estava muito longe daquilo que o nosso Senhor ordena em sua palavra, né? Estava muito distante do que o Senhor desejava, né? Então, diversos homens ali lutaram, né, para que houvesse essa reforma, né? Importante focar aqui que nunca foi, pelo menos não no começo, né, um desejo desses homens causar uma ruptura com a igreja. Por isso que a gente chama de reforma protestante, não revolução protestante. Os católicos chamam de revolução protestante, certo? Porque nunca foi desejo, né, causar um rompimento com a igreja, né? Isso acabou sendo necessário, né, mas não era o desejo no começo. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre cruzadas, a Inquisição, talvez, né, e outros episódios ali importantes para que a gente entenda direitinho esse período. E aí a gente vai ver um pouquinho a vida de alguns homens nesse período, homens piedosos, né, homens que batalharam, né, para que a fé cristã se espalhasse e para que a sã doutrina prevalecesse, né? Mas isso aí vai ficar para outras aulas. Alguém tem mais alguma coisa para falar, um comentário, pergunta? Mas interessante também que algumas dessas imagens geradas nessa época, em algum aspecto, serviram também para refletir a mentalidade da igreja como registro histórico, né? Tive a oportunidade de visitar o Vaticano, lá tem várias imagens, né, telas, e eu fiquei impressionado de como elas refletiam em uma certa de forma bem acertada a história do desenrolar da revelação bíblica. Lembro de uma imagem, uma gravura, né, que mostrava o Éden, aí mostrava a queda, aí tudo ficando preto, assim, ensinando até culminar em Cristo no final da tela, assim, de baixo para cima. E aí, tipo, mostrando boa parte dos acontecimentos bíblicos em imagem. Isso era totalmente da Idade Média. Aí eu achei interessante, assim, que apesar da igreja ter errado muito na adoração, a utilização do dom da arte, assim, serviu bastante para que isso pudesse ser registrado de uma outra forma também. Aí eu fiquei pensando assim, apesar de ser usado de forma pecaminosa até, de uma forma herética, Deus usa também a sua graça, né, comum, para dar dom a algumas pessoas, né, para dividir de uma forma boa, né? E é também muito impressionante você ver a realidade de algumas coisas, algumas gravuras, algumas esculturas também. Você vê como Deus dá dom às pessoas, né, para que isso possa ser preservado até hoje. Foi feito naquela época de uma forma tão perfeita. É muito impressionante você ver Deus fazendo como Deus ele dota as pessoas de dons, né? Através dessa parte do essas superproduções, as mega igrejas sendo construídas também, né? A estrutura tão complexa para a época, né? Você vê como Deus ele capacitou as pessoas de uma forma errada, mas você vê que, no final das contas, todos esses dons vieram de Deus, né? A arquitetura, a escultura, a pintura, né? Foi algo que avançou muito nessa época, das artes. Não, sim, com certeza, né? A gente, obviamente, né, não tô, a gente não está querendo atacar a arte em si, né? A arte, ela é incrível, né? A arte, a capacidade humana, né, seja em pinturas, em músicas e tudo mais, glorificar a Deus,
né, é algo incrível, eu gosto muito também. A gente não está aqui atacando, né, a arte, obviamente, né? A gente está atacando o uso da arte como uma forma de culto, certo? Obviamente, né, nós cristãos reformados somos contra representações de Cristo, certo? Mas diversas outras formas de arte, né, representações de episódios bíblicos, de figuras importantes ao longo da história da igreja, né, são belíssimos, né? A gente não está, obviamente, isso é lindo, né? E é uma forma de se preservar realmente o patrimônio daquela sociedade, né, e comunicar para as outras gerações. É muito lindo mesmo. Nenhum cristão, né, reformado hoje é contra o uso, contra a arte em si, né? O que nós somos contra é o uso da arte nos templos, nas igrejas, certo? Isso é que nós não concordamos, certo? Porque isso é bíblico, né? O Senhor nos ordena, né, de que nós não devemos fazer essas imagens, né? Nós temos a palavra, certo? Nós temos a palavra e é dela que nós aprendemos quem o Senhor é, o seu caráter, a sua santidade, o que o Senhor requer de nós. Então nós não precisamos de uma representação visível disso, porque nós temos o Senhor ali em sua palavra, né? Então a arte realmente, ela posso dizer que é útil, né? Porque ela vai além da uma mera utilidade, né? Ela faz parte da expressão humana, né? De quem o homem é. O homem se expressa através da arte, e a arte talvez seja uma das formas mais belas, né, e complexas ali do homem mostrar, né, quem ele é e a sua capacidade criativa, né? Sendo imagem de Deus, do Deus Criador, o homem ele é dotado da capacidade de criar, certo? Isso é lindo, isso é incrível, somente nós homens temos isso, né? Essa capacidade de criação, certo? Uma imitação imperfeita do nosso Criador, que é aquele que criou todas as coisas a partir do nada, certo? Então isso é lindo mesmo. O que nós defendemos é a não adoção de imagem no culto, né? Porque não há essa necessidade e nos é proibido, certo? É interessante essa parte da Idade Média, a gente viu o potencial humano realmente, né? A gente vê que não é a idade das trevas, né? Mas também não é a idade da fé. Não. Nenhum nem outro. É interessante que isso é muito expresso na arte, porque a gente vê o potencial humano, por exemplo, na arte, a gente vê o potencial humano tanto para o belo, né? A gente vê que as artes são belas, né? São algo que mostra que o ser humano atingiu um nível que era impensável, mas ao mesmo tempo tem a negligência da palavra de Deus, né? Aí você tem, utilizando a arte, que, por exemplo, isso é muito interessante, que a arte, o fim da arte é a glória de Deus, sim, e nisso ela tem um fim em si mesmo de apreciação estética. O fim da arte é a apreciação estética. Quando a arte, por exemplo, ela é utilizada como uma muleta pedagógica cristã, ela já perde seu fim. Por exemplo, muitos cristãos, quando vão falar do fruto proibido, pensam na maçã. Por quê? Isso é só um exemplo, né? Porque não é maçã, é da arte. Isso é só um exemplo que não tem uma implicação teológica, não tem uma implicação que você vai perder a sua salvação, né? Ou esmorecer na sua fé, por causa que você tem a imagem de uma maçã que é fruto proibido. Mas em outras representações artísticas, isso afeta e abala muito a fé. Exato. Você tem a imagem ocidental de que Deus é o homem latão. Você tem a imagem de Jesus Cristo inocente. Você tem uma imagem de uma Maria, né, imaculada. Você tem várias representações que são contrárias à fé, né? Mas ao mesmo tempo são boas em outras esferas, né? E os evangélicos estão fazendo a mesma coisa. Estão fazendo imagens de Deus, estão fazendo imagens de Cristo, né? E é o que o nome diz, achando-se sábios, tornaram-se tolos, transformando a glória do Deus incorruptível e semelhança de coisas corruptíveis, quadrúpedes, répteis e homens. Então o que a gente faz com Cristo? A mesma coisa com as universidades. Nós temos um apogeu ali, talvez, do pensamento humano,
mas também a gente teve o escolasticismo. Então a gente vê um homem isso aqui nessa terra, é o Agostinho, né? Você tem, quanto mais o homem consegue progredir, maior pode ser a queda dele, né? Porque ele está indo em pecado. Não sei se os irmãos conhecem aquele pastor de Portugal, Tiago Cavaco, né? Ele uma vez conhece, ele fez um vídeo engraçado, né? Falando que ele foi ao Vaticano, e aí ele incentivava todos os protestantes a irem ao Vaticano para ver se iam continuar protestantes. Se iam migrar, né? Mas é porque é uma grandeza, né? Você fica ali meio, nossa, acho que eu... Brincadeira. Mas o que acontece, né? A igreja, né, durante ao longo dos séculos, né, sempre se esforçou para uma pureza na doutrina e para que houvesse uma interpretação correta da doutrina, certo? Por isso, a necessidade dos concílios para se debater, para se chegar a um entendimento correto, certo? A Igreja Católica, né, no começo desse período medieval,
né, se esforçou para manter uma pureza doutrinária. Isso é importante, gente, só para a gente ter uma crítica honesta, né? Acho que esses homens, inclusive o Gregório, por exemplo, que a gente viu aqui, apesar de ter adotado uma teologia incorreta, havia sinceridade no coração dele de manter uma pureza doutrinária no que ele acreditava que era a fé cristã, certo? Então, para que a gente também não fique só batendo, né? Não reconheça algo positivo. Então, a igreja se esforçou para que houvesse essa pureza doutrinária. Só que uma vez que a instituição da igreja adquiriu um poderio tamanho que qualquer interpretação que divergisse, né, da interpretação do papado, né, de Roma, ela era rapidamente silenciada, né? Não havia mais esse diálogo para ver qual a interpretação estaria de acordo com a palavra. E conforme a Igreja Católica, né, foi se degenerando ao longo dos séculos, né, porque eles não podem ver a Igreja Católica aqui nesse começo e a Igreja no final como iguais, né? Aqui nesse começo ainda há essa ortodoxia, né, e essa tentativa de se pregar a fé genuína. Mas conforme esses homens vão adquirindo poder, dinheiro, terras, né, a gente vê que cada vez mais os interesses passam a ser interesses particulares, né, e os ideais da fé passam a ser cada vez menos importantes, certo? E conforme essa instituição vai se degenerando, né, surgem cada vez mais opiniões contrárias, né? Cada vez mais pessoas vão vendo que aquilo não estava de acordo, né, com aquilo que a palavra de Deus nos dizia, né? E aí por isso que há essa necessidade da igreja de se começar a queimar, né, diversas obras que eram produzidas e estavam em desacordo com aquilo que a igreja acreditava, né, com aquilo que a igreja divulgava, né, que era a fé genuína, né? E a gente vê como muitas doutrinas, aí a gente vai ver um pouquinho ao longo do estudo, né, o exemplo principal que a gente consegue ver, por exemplo, é o purgatório, né? Como a doutrina do purgatório caiu como uma luva para que a igreja enriquecesse tremendamente, né? Porque você dizer que a pessoa ela consegue encurtar o seu tempo nesse local ali de penitência, doando para a igreja, né? Dando dinheiro para a igreja, poxa, sério, né? Caramba, a gente vai enriquecer muito aqui agora, né? Imagina, né, um papo falando com outro bispo lá, caramba, é agora, vamos construir essa catedral. Inclusive a catedral de São Pedro, né, a catedral do Vaticano, foi construída só com dinheiro do povo, né? Dinheiro do povo doando ali nesse momento, né? E aí a gente vê então essa necessidade de se queimar esses livros e de se silenciar essas pessoas, né? A visão, né, de que, por exemplo, de que há uma interpretação correta das escrituras, né, não é uma visão errada. Deixa eu pensar, não é uma visão errada, certo? Só que a interpretação que esses homens tinham era completamente errada. Então, quando você tem uma opinião errada como uma opinião predominante, isso é um grande problema, certo? E aí muitos homens começaram a ver isso, certo? E nós não podemos dizer, por exemplo, né, que o fulano de tal tem a interpretação perfeita das escrituras, certo? Nós somos homens falhos, certo? Nós, como homens, jamais chegaremos ali sozinhos a uma interpretação plena, última e infalível das escrituras. Por isso é necessário constante diálogo, né, com outros irmãos, para que nós possamos ver ali, e inclusive em constante oração, né, para que o Senhor nos ilumine e nos mostre aquilo que está revelado ali na sua palavra, certo? Então essa arrogância, né, por parte da instituição católica, né, nesse período medieval, de se acreditar que tinham, quando você acredita que tem a interpretação infalível, né, das escrituras, você vai silenciar obviamente qualquer outra interpretação que vai ser considerada errônea, né? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? Não que todos os livros que existiam no período vão ser queimados, né? Existiam muitas obras que eram preservadas nos mosteiros, mas eram exclusivas desses monges, né? O povo não tinha acesso a essas obras. E a gente vê, né, como era interessante também, né, de que o povo não fosse educado, né, para que pudesse ler essas obras, né? Muitas pessoas
a grande parte das pessoas, na verdade, não sabia ler nem escrever, e isso foi um esforço que os reformadores depois empreenderam para ensinar esse povo a ler, a escrever. Inclusive, a interpretação, a tradução que se tinha da Bíblia era o latim, né? Grande parte das pessoas não sabia latim, né? Então era outro fator que dificultava, por isso essa necessidade de se traduzir a Bíblia. E aí a gente vai ver um pouquinho a primeira tradução do inglês, que foi de John Wycliffe, mas posteriormente a gente vai ver um pouquinho sobre isso, desses homens tentarem traduzir essas escrituras. Então, tendo um pouco essa visão equilibrada, né? No começo, essa instituição católica tentou preservar essa doutrina, mas à medida que essa instituição foi se corrompendo, a alegação de que eles tinham a interpretação infalível das escrituras não podia mais ser sustentável, Muitas pessoas se posicionaram contrárias e foram martirizadas, E a igreja ali, por exemplo, no período da Inquisição, passa de perseguida para perseguidora, passa a perseguir ali as pessoas, porque a gente tem que lembrar aqui que não foram somente bruxos, que foram queimados na Inquisição, mas qualquer pessoa que dizer qualquer coisa contrária ao pensamento ali da época, ao pensamento católico, seria queimado, e muitos cristãos foram queimados também, não somente pagãos, mas cristãos também. Mais alguma pergunta? É interessante essa questão da importância do diálogo, que a Sandra estava falando, no sentido da igreja tentar abafar qualquer tipo de conhecimento que viesse fora dela. E uma ideia protestante também é justamente essa, de que a verdade ela não é propriedade do homem, A verdade é a verdade de Deus, e nós pedimos ao Senhor que nos guie nela. Então, eu não posso dizer que eu tenho a verdade, eu sou proprietário de uma verdade, Aí isso incentiva a questão do diálogo. E a importância do estudo que vai ter o desenrolar é justamente porque tem esse aspecto na universidade em relação a esse período das trevas, mas a gente pode esquecer que o pressuposto da universidade é iluminista, Então, eles exageram nessa questão também em relação à perseguição. Tem isso, mas há um exagero na universidade, porque eles veem na questão da época das trevas, justamente esse conhecimento que faz força contra a igreja, que é iluminista, as artes liberais, o humanismo da época, que vem justamente contrapor e vencer esse período das trevas, iluminando então a sociedade. A gente vai ver com a história que os séculos posteriores, século XVII, XVIII, XIX, até o nosso século, as guerras, os ideais totalmente contra direitos humanos, vão mostrar que, na verdade, a gente não está na época da luz, Na verdade, há um retrocesso em relação aos direitos conquistados por causa da influência da igreja na sociedade. E é uma coisa importante também a gente entender aqui, e tentar tirar um pouco essa visão marxista, que a gente viu na escola, que foi ensinada a nós, de que o homem ele é motivado por interesses econômicos e ponto, certo? É lógico que há muitos homens, ao longo dos séculos, que foram motivados por interesses econômicos, políticos, etc. Mas nem todos os homens tomam suas decisões, mas na verdade, o homem toma sua decisão baseada numa série de coisas que concorrem ali, Existem interesses religiosos, genuínos, existem interesses econômicos, existem interesses políticos, existem diversos interesses ali. Então, por exemplo, a gente vai ver um pouquinho depois, por exemplo, as cruzadas. Por que aconteceram as cruzadas? Foi porque a gente vê nos livros de história que as cruzadas ocorreram por interesses econômicos, de ponto. Porque não faz o menor sentido naquele período. Não havia grandes promessas ali de uma riqueza que você ia conquistar naquela terra. As cruzadas podem ser muito mais melhores compreendidas como um interesse religioso, na verdade, que seria conquistar terras consideradas sagradas ali, consideradas importantes para os cristãos, do que interesses meramente econômicos. Então a gente tem que tomar esse cuidado aí, que você falou importante, por exemplo, de enxergar, por exemplo, a Idade Média como pessoas ali ignorantes que tomavam ou a igreja, manipulando o povo só por interesses econômicos. Não havia só isso, certo? É lógico que nesse período, no período que antecedeu a reforma, a igreja estava tão degenerada, tão distante dessa doutrina, que aí a gente pode dizer que a maior parte dos interesses ali eram interesses político-econômicos, certo? Mas aqui nesse começo existiam diversos outros interesses, inclusive interesses religiosos, genuínos,
né, desses homens de se construir essa civilização cristã. Então não deu certo, mas houve esse esforço, né, e muitos homens aqui ao longo desses séculos se esforçaram para isso. Então, tomar cuidado para não ter essa interpretação marxista, né, de que o homem é motivado só por fatores econômicos, né? Isso é um empobrecimento, né, de quem é o homem, né, do que é a sociedade humana, né? Existem há uma complexidade muito maior aí do porquê as coisas ocorrem da maneira que ocorrem, porque as pessoas tomam determinadas decisões, né, sujeitas a determinados estresses, a determinadas situações, porque as pessoas tomam as suas decisões, né? E muitos tomam suas decisões baseadas nos seus pressupostos religiosos, certo? Então, vamos tomar esse cuidado aí. Gustavo, também é interessante que a Idade Média é praticamente 1000 anos. São 1000 anos. Né? Então é interessante também dividi-la, né, em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Então, na Baixa Idade Média tem aquela degeneração toda, né, pré-reforma protestante, corrupção, imoralidade. Na Alta Idade Média tem mais uma tentativa que vai se corromper na Baixa Idade Média, vai se dar essas coisas. Aí está no começo ainda da Idade Média, né? Esse é o comecinho ainda, então a coisa não desgringolou ainda, né? Tá chegando lá, mas ainda não tinha desgringolado. Existem várias outras coisas que contribuíram também, né, para essa. A peste negra, por exemplo, é um grande fator importante, né, que gerou aí uma série de crises aí e contribuiu também para que a coisa desandasse de vez, né? Inclusive considerado ali o Apocalipse, né? As pessoas acharam que o mundo ia acabar naquele momento ali, o castigo de Deus, e é isso. É um período muito longo, então é difícil você enxergar ele só de uma determinada maneira, né? Existiram muitos séculos ali, e não foi tudo da mesma forma, né? Existe esse começo aqui, existe essa alta Idade Média, como o irmão falou, e na Baixa Idade Média ali que as coisas vai começar